Uma reunião que enlouqueceu os fãs. O maior fenômeno pop britânico desde os Beatles, uma das maiores bandas dos anos 90. Ingressos esgotados. Mas você sabe o que está por trás da reunião de Liam e Noel Gallagher? Divórcios? Dinheiro? Sim, é verdade. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso, mas a história deles é muito mais interessante do que apenas a necessidade de botar uma grana no cofrinho. Violência familiar, um pai alcoólatra, problemas na escola, expulsão. E como é que surgiu a rivalidade entre Noel e Liam? A diferença de personalidade deles? Como eles se complementavam e ao mesmo tempo fizeram com que a banda implodisse em 2009? Essa é a história completa dos irmãos Gallagher e o que está por trás dessa reunião. Vamos começar esse vídeo dando uma olhada numa foto, aquela que ficou mais conhecida por representar essa reunião de Liam e Noel Gallagher. Repara nas roupas deles. Olha a jaqueta do Liam. Vê como tem um reflexo de luz e a do Noel não. Será que eles estavam juntos mesmo ou será que foi uma montagem? Será que eles não estavam confortáveis o suficiente para estar um do lado do outro? Se você gosta de roupas que são confortáveis e que caem bem para você estar do lado de quem você quiser, então precisa conhecer essa aqui que eu estou usando. Essa camiseta tem o poder de desamassar sozinha com o calor do corpo, ela não desbota e tem ação anti-odor. Ela é a Tech T-shirt, ela é a porta de entrada, mas não é a única peça da Insider. Eles têm roupa para as mais diferentes situações, como os shorts, desde o despojado ao mais casual. Aí para os dias mais frios tem a Tech T-shirt manga longa e os agasalhos, e tem também a cueca conforto, que é surpreendente e virou a minha preferida. Ela também tem ação anti-odor, alta respirabilidade e conforto térmico. Além de ser ultra macia, não aperta e não enrola nas pernas. O tecido é 50% mais absorvente que o algodão e evita que apareçam manchas nas roupas de cima. Ah, e a Insider tem peças para mulheres também. Então, se você quer ir além da Tech T-shirt, usa o meu cupom JULIO15 que dá 15% de desconto e aproveita a semana do cliente da Insider, que vai até o dia 22 para conseguir até 30% off mais frete grátis. É só ir lá no link que eu botei na descrição. Mas então vamos voltar lá para a foto. Essa é a versão colorida. E dá pra ver que é só uma questão de tecido. A jaqueta do Liam é um tecido mais brilhoso, assim, enquanto a do Noel é algo que parece ser um jeans. Lá no fim eu volto a falar sobre essa foto. Os pais de Noel e Liam eram imigrantes irlandeses, Peggy e Thomas Gallagher. Eles se conheceram numa boate em Manchester e em 10 meses estavam casados. Para ela, parecia um conto de fadas. Um homem lindo e amável, eles tiveram 3 filhos. Primeiro nasceu o Paul, depois veio o Noel, em maio de 67, e 5 anos depois, Liam, em setembro de 72. Eles moraram em Longseat, mais ao centro de Manchester, mas logo se mudaram para a localidade de Burnage, mais ao sul. Dentro de casa havia um problema chamado Thomas. O pai era dependente do álcool e batia direto nos 2 mais velhos. O Noel gaguejava devido à violência do pai e passou anos tratando essa condição. Ele também era um garoto recluso, ou o que hoje se chamaria de um menino que vivia no mundo da lua. A mãe deles, Peggy, conseguiu o divórcio em 1982 e passou a criar sozinha os 3 filhos. Os irmãos Gallagher eram especialistas em matar aula, fumar maconha e criar confusão. O currículo do Noel tem andar com hooligans, as torcidas organizadas violentas, uma expulsão aos 15 anos e um roubo numa loja. E foi durante o cumprimento da sentença que ele ganhou um violão de sua mãe e começou a tocar, inspirado por Johnny Marr, dos Smiths. Já o Liam foi suspenso por 3 meses por causa de uma luta e recebeu uma martelada na cabeça de um outro garoto, e frequentemente conta a piada de que foi esse martelo que acionou o clique do rock and roll na cabeça dele. Mas quem se envolveu primeiro com música foi Noel. Ele conheceu o guitarrista do grupo Inspiral Carpets e fez um teste para vocalista, mas só conseguiu mesmo foi virar hold. Então ele trabalhou na equipe da banda por 2 anos. Por outro lado, Liam sonhava em ter uma banda e foi convidado a cantar numa que se chamava The Rain, a chuva, e onde estavam Paul Bonehead e Paul Giggs, futuros companheiros de Oasis. Ele achava aquele nome horrível e começou a ler a palavra Oasis escrita em vários lugares e vários contextos, e daí sugeriu para ser o novo nome na banda. No fundo, Noel sonhava em estar nos palcos também. E sabe como é que ele foi parar no Oasis? Um dia ele volta da turnê e liga pra mãe pra saber o que é que tava rolando e descobre que seu irmão estava cantando numa banda. A reação dele foi: como
Como assim? O Liam não canta nada. Só que o Noel foi ver com os próprios olhos um show do Oasis no dia 18 de agosto de 91, num lugar chamado Boardwalk, em Manchester. Se por um lado ele pensou, cara, até que meu irmão leva jeito, por outro foi tipo... essa banda precisa dar uma levantada. E sobre a entrada dele, pairou no ar um mito durante muitos anos de que o Noel chegou e falou: para tudo que agora eu sou o dono dessa parada, vou entrar pra banda e todo mundo vai ficar rico porque eu sou foda. Não foi bem assim. Foi mais ou menos. Primeiro, Noel recebeu um convite, mas foi para ser empresário do grupo. Afinal, ele já estava meio inserido no meio, conhecia muita gente, só que ele achou aquele convite absurdo. Dias depois, Liam falou com ele de novo, só que agora era para participar de um ensaio. Noel foi no primeiro, no segundo ele já jogou uma composição dele, no que a banda foi atrás e rolou aquela química. Daquele momento em diante, ele era um membro do Oasis. Um dos problemas do Oasis era exatamente a falta de composições. Eles tinham ali umas 4, 5 músicas. E Noel resolveu esse problema trazendo diversas músicas que ele tinha escrito ao longo dos anos. Quando ele mostrou Live Forever, por exemplo, Bonehead disse: cara, essa música não é sua. Sério, eu duvido que você tenha escrito isso. Mas aos poucos ele comprovou seu talento e colocou como condição que a banda iria buscar o sucesso comercial e que ele seria o principal letrista. Pro Liam não tinha problema, tudo certo. A parada dele era cantar e ser o frontman. O Oasis desenvolveu um estilo de canções bem melódicas e simples, como se fossem feitas para tocar em voz e violão. Só que em vez disso, eram tocadas com muita distorção nas guitarras por Noel e Bonehead, acompanhados por um baixo e uma bateria bem básicos. Eles eram obstinados por renovar a música jovem britânica e desbancar caras como Sting e Phil Collins. O destino do Oasis mudou em 93, quando eles conheceram a banda Sister Lover, só de mulheres. Uma delas era a ex de Alan McGee, executivo do selo Creation, que gravou gente como Jesus and Mary Chain e Primal Scream. Mas sabe como é que eles chegaram no cara? A banda das meninas tinha um show em Glasgow, na Escócia. Eles pediram pra ir junto e tocar antes dela, só esqueceram de combinar com os caras do bar. E aí chegando lá, o que é que o dono do bar falou? Véi, vocês não vão tocar, ninguém contratou vocês. As mulheres bateram o pé, falaram: se eles não tocarem, a gente não toca. Era 31 de maio. Aí o Oasis tocou 4 músicas e quem estava na plateia? Alan McGee, que ofereceu um contrato com a Creation, através do qual sairia o primeiro disco do Oasis. Peggy, a mãe deles, ao mesmo tempo que comemorava o fato de os 2 filhos estarem dando certo numa banda, ficou muito assustada com a rapidez com que eles se transformaram num grande fenômeno pop britânico. O primeiro single do Oasis foi Supersonic, composta no estúdio quando eles gravavam uma demo, e a música foi lançada em 94. Noel é o único autor, mas alguns membros declararam que ele insistia em receber todos os direitos autorais, mesmo que recebesse ajuda de alguém. E esse foi um tema recorrente de treta entre ele e o resto da banda. Encurtando a história, Supersonic foi um sucesso, rolaram shows pela Grã-Bretanha, depois veio o disco Definitely Maybe, com sucessos como Live Forever e Cigarettes and Alcohol. E falando nisso, a banda tomava todas, quebrava hotéis, se metia em confusões, o Liam, em especial, quase sempre queimava largada. Eles resgatavam uma agressividade e rebeldia que tinha se perdido na maioria das bandas britânicas dos anos 80. Aí o sucesso deles foi parar no Japão, depois eles conquistaram a América. O fato de Liam e Noel serem irmãos, é claro, colocava uma pimenta nas relações internas da banda. Havia, sim, uma rivalidade. Liam tinha a personalidade de um cachorro, querendo atenção e companhia, e Noel era um gato, arredio e independente. Ele também tinha um pouco de inveja de Liam, que era mais engraçado, mais alto, que tinha inveja de Noel por ser mais talentoso. E os dois disputavam a liderança, enquanto os outros se sentiam cada vez mais coadjuvantes. Na primeira turnê dos Estados Unidos, cara, rolou uma história muito louca. Eles acharam que tinham usado cocaína, mas na verdade ingeriram metanfetamina, ficaram loucaços, sem dormir, tocaram mal pra caramba. O Noel simplesmente abandonou a banda depois de um desses shows em que o Liam discutiu com a plateia, fez algumas ofensas.
Ele foi localizado pela empresária da banda e persuadido a voltar, mas depois desse episódio ele ficou cada vez mais isolado e também se achando cada vez mais superior, como ele mesmo reconhece. A gravação do segundo disco, What's the Story Morning Glory, teve 2 episódios de destaque. Primeiro, Noel se estranhou com o baterista, que acabou saindo da banda. As sessões foram no Rockfield Studios, onde Queen e Led Zeppelin gravaram. O Noel estava sempre concentrado, passava todas as noites tocando, enquanto os outros davam uma banda. Uma noite, Liam foi até um pub e trouxe ao estúdio alguns malucos que ele conheceu lá para fazer um after. Seu irmão ficou uma arara e eles tiveram uma briga federal. O Noel deu com esse taco de cricket na cabeça do irmão. Apesar disso, o disco foi o maior sucesso da carreira da banda, com Wonderwall, Champagne Supernova, Don't Look Back in Anger. A banda começou a se tornar uma empresa, pensando no comercial. Noel foi parar nos tabloides por defender as drogas. A inocência tinha ficado para trás. Ele também já vinha cantando Wonderwall em apresentações, o que deixava o seu irmão irritado. Quem canta aqui sou eu. Mas antes deles voltarem a se estranhar, o que aconteceu foi o reaparecimento de Thomas. Foi num pub na Irlanda depois de um show. Thomas foi ignorado pelos filhos e depois contou tudo à imprensa, o que manchou a imagem do vocalista, ainda mais quando foi descoberta uma ligação de telefone em que ele ameaçava o pai. Em 23 de agosto de 96, o Oasis iria gravar o Acústico MTV em Londres. Horas antes, o vocalista avisou que não ia mais cantar, alegando dor de garganta. Noel assumiu os vocais, que foram muito elogiados, e seu irmão assistiu tudo de camarote, demonstrando apatia quando o grupo foi aplaudido. 4 dias depois, Liam furou de novo quando eles foram para uma turnê americana. Aí ele volta atrás no dia 30, mas causou de novo em 4 de setembro. Eles tocaram Champagne Supernova no VMA, a premiação da MTV. E ele fez caras e bocas esquisitas durante o solo do irmão. Noel ficou pé da vida, antecipou a volta para a Inglaterra para viajar sem o resto da banda e rolaram rumores de uma separação, mas não foi dessa vez. A carreira do Oasis seguiu com Be Here Now em 97, aí Noel proibiu álcool e drogas nas turnês, para o irmão não sofrer mais com problemas de garganta, entre aspas. Depois vieram outros 4 discos de estúdio até a traumática separação. Todos os integrantes originais já tinham saído e eles iam tocar num festival no Reino Unido em 23 de agosto, mas o show foi cancelado porque Liam estava com laringite. 5 dias depois, mais um show marcado e dessa vez num festival na França. Pouco antes do show deles, o vocalista e um produtor do Block Party, banda inglesa que tocava na mesma noite, anunciaram que o Oasis não iria mais subir ao palco, desapontando milhares de fãs que estavam ali. 2 horas depois, Noel publicou uma declaração no site oficial do Oasis. É com alguma tristeza e muito alívio que saio hoje do Oasis. Eu não conseguiria trabalhar com Liam nem mais um dia. O nome Oasis foi abandonado e cada um seguiu a carreira com outros projetos. Ao longo dos anos, a relação deles não foi nada amigável. Em 2010, Liam recebeu um prêmio em nome do Oasis e agradeceu todos os membros originais, exceto Noel. I want to thank Bonehead Quiggs, Alan White, the best fans in the world. Em 2011, Noel deu uma declaração de que o show cancelado na Inglaterra em 2009 era porque Liam estava de ressaca, no que ele foi processado e teve que fazer um pedido de desculpas. Liam disse na imprensa: "A verdade é que eu tive laringite. Noel soube disso naquela manhã. Foi diagnosticado por um médico." Eis que semanas atrás, depois de muitos boatos alimentados por tweets do vocalista, a dupla anuncia uma turnê do Oasis em 2025, o que gerou comoção, especialmente na Inglaterra, esgotou os ingressos em minutos, mas fez muita gente se perguntar: o que é que fez esses caras voltarem? E sabe o que é que tá por trás disso? O jornal britânico Daily Mail investigou a história e descobriu que tudo é por causa de dinheiro e divórcios. Segundo o Daily, Noel gastou 20 milhões de libras no acordo do seu divórcio com Sarah McDonald, assinado em 2024, e ela ainda teria ficado com a mansão do casal em Hampshire. Liam também gastou um bom dinheiro
dinheiro no divórcio de Nicole Appleton, algo em torno de 8 milhões, e ultimamente andou dando várias declarações de que a grana tá curta. Ele também tomou decisões excêntricas, né? Como comprar um Jaguar ano 67 sem nem saber dirigir, o carro ficou cheio de poeira e ele teve que vender. Liam e Sarah, a ex do irmão dele, aliás, não se davam nem um pouco, o que frustrava qualquer tentativa de reaproximação. Segundo o jornal britânico, a expectativa dos dois é faturar algo perto de 50 milhões de libras esterlinas, cada um, ou seja, 370 milhões de reais. O fotógrafo Simon Emmett confirmou que os dois estavam juntos e disse que eles estavam alegres e sorrindo. A conta do Oasis no Instagram também divulgou outros registros da sessão para ninguém duvidar. O Oasis construiu uma ligação emocional incrível com os seus fãs, em especial com o jovem britânico dos anos 90. As músicas tocavam no fundo do coração, muito embora fora dos palcos, Liam e Noel fossem tudo menos dois românticos. Era isso, e até a próxima.